Vamos falar agora sobre o tema que está em primeiro lugar aí, no título, que é sobre o papiro egípcio que foi encontrado por um brasileiro e fala sobre a infância de Jesus, né? O G1 colocou dessa forma. Eu fiquei até impressionado, porque quando eu abri o G1, essa matéria estava em destaque. Geralmente tem 3 matérias em destaque, aí tinha 2 lá e essa. Eu falei, caramba, realmente um negócio que ganhou uma repercussão forte. E o que aconteceu, né? Um pesquisador brasileiro descobriu um dos manuscritos mais antigos sobre a infância de Jesus. O que é esse manuscrito, né? E esse manuscrito é o seguinte: existe um texto chamado O Evangelho da Infância de Jesus. Eu já fiz um vídeo sobre esse texto aqui no canal. Depois procurem. Acho que é a Infância de Jesus segundo os Apócrifos, né? Tem esse texto e a gente já conhecia esse texto há bastante tempo. Eu comecei de uma forma muito anticlimática, né? Porque eu já quebrei a expectativa muito fortemente. Eu deveria ter começado de outra forma a dar essa notícia, né? Mas assim, eu não levo muito jeito para sensacionalismo, então já trouxe a coisa de cara, né? É um texto que não era desconhecido. O que é um texto inédito porque é o registro mais antigo que a gente tem desse evangelho. Então, o evangelho da infância de Jesus, que também é chamado do evangelho de Tomé da infância de Jesus, ou do evangelho de Pseudo Tomé, não confundir com o evangelho de Tomé de Nag Hammadi, que é o evangelho de Tomé mais conhecido, ele fala sobre o que Jesus fazia quando era criança. Esse texto, inclusive, ele está presente aqui nesse livro, que é o Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos, traduzido pelo Frederico Lourenço. Eu vou até ler aqui algumas passagens desse evangelho para vocês. Mas o documento que foi encontrado é um fragmento, aqui é esse fragmento, de um papiro, que traz exatamente esse texto específico, do século IV ou V. Então foi escrito por volta aí do século IV ou V, e a versão mais antiga que a gente tem que a gente tinha desse texto antes dessa descoberta, era um texto em siríaco, escrito entre o quinto e o sexto século. E depois disso, as cópias mais antigas em grego que a gente tinha do texto eram do século XI para frente. Então essa descoberta é muito importante para mostrar que a gente já tem uma atestação em grego do texto já no século IV ou V. Porque havia essa dúvida, né? Os pesquisadores já suspeitavam que o texto era originalmente grego, mas a cópia mais antiga era siríaco. Aí tinha alguns ainda que defendiam, não, o texto foi originalmente escrito em siríaco. E agora a gente vê um texto em grego mais antigo que o em siríaco, né? Então essa é uma das relevâncias da descoberta. Outra relevância, antes da gente entrar no texto, o que diz esse texto da infância de Jesus, falando mais sobre a descoberta em si, é que a grafia, segundo esses pesquisadores, né, vou até dar o nome aqui do brasileiro, pelo menos, né, que é o Gabriel Nock Macedo, professor da Universidade de Liège, na Bélgica, é especialista em papirologia. Eu dei uma pesquisada nele, essa notícia saiu também no site da Universidade de Berlim. Então, assim, é muito bom, né, ver um brasileiro nessa área que geralmente não é tão os brasileiros não protagonizam muito essa área, né? E geralmente quando fazem tendo que se mudar para a Europa, principalmente, ou para os Estados Unidos, foi o caso aqui do Gabriel, mas ele descobriu então esse pergaminho, né? Esse papiro, melhor dizendo, na Universidade de Hamburgo, e a análise que ele fez é que a grafia do texto ela é muito irregular, a letra feia, né? Não é uma caligrafia, é meio que uma cacografia, uma letra feia e totalmente fora de esquadro. Então, a hipótese que ele levanta junto com o colaborador dele, que é esse Laios Berkes, é que é um texto provavelmente escrito ou por um escriba iniciante ou escrito como um exercício no processo de formar um escriba. Então, na formação do escriba, ele copia textos, geralmente textos clássicos, o que é interessante também porque poderia ser uma pista de que esse texto era muito importante, era muito lido, muito conhecido na época. Então, ele copia textos clássicos, por exemplo, trechos do livro de Provérbios, ou no caso da cultura clássica greco-romana, ele vai copiar um trecho de Homero, um trecho de Hesíodo, e aí ele vai aprimorando a sua caligrafia, né, a qualidade da sua letra, a qualidade da sua cópia mesmo, né, de não cometer erros, de manter o texto fiel, de não comer um espaço ali, não comer uma letra, não comer uma palavra. Então, esse processo de prática, eles usavam esses textos de referência, e se esse for um texto de prática, que é a hipótese que o Gabriel
e o colaborador dele propõem, então isso diria alguma coisa também sobre a relevância desse texto nesse período. E a gente já sabia também, de certa forma, da relevância desse texto, porque a gente tem manuscritos do papiro do livro da infância de Jesus, né, do Evangelho de Infância de Jesus, em 13 línguas, na Idade Média e na Antiguidade. Então foi um livro de fato que circulou amplamente, foi copiado e traduzido para 13 línguas. Então a gente já sabia que era um texto muito conhecido mesmo e muito relevante, né? E claro, né, uma pessoa comentou no chat que se alguém copiou é porque tinha algum mais antigo. Perfeito. É, o consenso acadêmico hoje é que esse texto é originalmente do segundo século. Então, essa já é uma cópia tardia, mas a gente não tem nenhuma mais antiga. A datação ela é feita pelo conteúdo, né, do texto. É um tipo de escrita, um vocabulário, temas que fazem mais sentido no segundo século. Então ele é datado geralmente do segundo século, mas a gente não tem nenhum manuscrito do segundo século. O manuscrito mais antigo é esse, que foi encontrado agora. E foi encontrado agora mesmo, acho que foi a reportagem aqui foi do dia 14, né, de junho, então há 2 dias, só que essa aqui de Berlim foi do dia 4, né? Do dia 4 de junho. Então, assim, uma coisa realmente muito, muito recente. Todos os livros que estão na descrição do vídeo que eu fiz sobre o Evangelho de Infância de Jesus estão defasados agora na parte que falam sobre o histórico de manuscritos, mas como eu disse, em termos de conteúdo, ele não acrescenta nada. Porque a gente já conhecia esse texto já era estudado desde o século XVIII, né, o Fabricius, Johann Fabricius, que é uma figura muito importante no estudo de manuscritos, principalmente de textos apócrifos, no século XVIII, 1700 e uns quebrados, já fazia estudos desse texto. Depois o Tischendorf, que é outra figura importante do século XIX, que trabalha com papiros, pergaminhos do cristianismo antigo, também já tinha estudado esse texto, feito edições críticas desse texto, e o Frederico Lourenço já tinha traduzido isso para o português. Então eu vou ler aqui um. Ah, e detalhe, né? Esse, esse, esse fragmento especificamente que foi encontrado, ele traz um dos trechos mais famosos desse evangelho, que é um trecho em que Jesus, quando criança, dá vida a uns pardais de barro, né, de argila, de lama. É uma cena muito conhecida que, inclusive, o Alcorão cita isso, né? Mas a primeira ocorrência desse tema que a gente encontra é justamente esse texto, né, do Evangelho de Infância de Jesus. Então eu vou ler, inclusive, essa parte especificamente aqui. Deixa eu só parar de compartilhar a tela. De novo, né? Isso aqui é um livro que saiu recentemente, inclusive. Vocês encontram aí na Amazon, por exemplo, ou na livraria favorita de vocês, que é o Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos do Frederico Lourenço. E aí, o que diz exatamente esse trecho, esse fragmento que está no papiro? Né? Ele não tá completo, eu vou ler completo para vocês. Que ele diz o seguinte: Este menino Jesus, tendo atingido a idade de 5 anos, brincava no val de um riacho e reuniu as águas correntes em lagoas e as fez logo puras, e realizou estas coisas apenas com a palavra. Então ele estava brincando num riacho, ele separou algumas poças de água e purificou essas águas apenas com a palavra. Então esse é o primeiro milagre de Jesus, segundo o Evangelho de Tomé, sobre a infância de Jesus. E aí na sequência acontece o seguinte: ele ainda está nessa cena do riacho, né? E diz o seguinte: e fazendo barro maleável, plasmou a partir dele 12 pardais, e era dia de sábado quando o fez. Então ele pegou o barro ali desse riacho, fez 12 pardais e era sábado. E havia muitas crianças brincando com ele. E aí, tendo um judeu visto as coisas que Jesus fazia, brincando no sábado, foi imediatamente e anunciou o sucedido ao pai dele, José, dizendo: Eis que o teu filho está junto do riacho. E tomando barro, fez 12 pardais e profanou o sábado. Então Jesus teria profanado o sábado, segundo a observação desse judeu, né? O texto o chama de judeu, mas José e Jesus também são. É uma característica desses textos dessa época, né? Colocar os adversários de Jesus com essa palavrinha judeus. Mas então Jesus é acusado de profanar o sábado e o cara leva essa notícia para o José. Aí o José vai até o local para repreender Jesus. Aí o texto diz: E José, indo para o local e vendo o que se passava, gritou-lhe dizendo: Por que fazes essas coisas em dia de sábado, coisas que não é permitido fazer? E Jesus, batendo as mãos, gritou aos pardais e disse-lhes: Ide. E voando, os pardais partiram,
chilreando, né? Fazendo barulho de pardal. Então, os pardais ganham vida na hora que José repreende Jesus, e Jesus, meio para que, bom, não gostou dos pardais, então deixa eu mandar eles embora. E aí eles ganham vida e voam para longe da cena. E aí o texto continua e finaliza dizendo: vendo isso, os judeus admiraram-se e afastando-se contaram aos chefes deles o que viram Jesus fazer. Então, a partir daí, os judeus vão até os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, e contam que Jesus estava profanando o sábado, né, para que alguma providência fosse tomada. E aí essa é a primeira cena do Evangelho de Infância de Jesus que está presente, né, está registrado agora na versão, no manuscrito mais antigo que a gente tem desse texto, que é esse fragmento de papiro aqui do quarto ou quinto século. Antes de comentar um pouco essa história, vale a pena também ler mais algumas histórias para dar o tom desse evangelho. De novo, tem um vídeo aqui no canal especificamente que eu falo mais sobre esse tema, né? Procurem depois aí a infância de Jesus segundo os apócrifos. Mas aqui, né, outra história só para dar um pouco mais do sabor, né, do livro. Diz aqui, né? Depois Jesus atravessava a aldeia e um menino correndo bateu contra o ombro dele. E Jesus, irritado, disse-lhe: Não continuarás o teu caminho. E logo caindo, morreu. E alguns, vendo o sucedido, disseram: De onde nasceu esse menino? Que toda a palavra dele seja fato consumado. E os pais do menino vieram e censuraram José, dizendo: Tu com um menino assim não podes viver conosco na aldeia. Ou então ensina-o a abençoar e não a amaldiçoar, pois ele está matando os nossos filhos. Né? Então Jesus se envolve em uma série de cenas em que vai se acumulando uma hostilidade das pessoas ali da vizinhança em relação a ele. Inclusive, José depois chama um tutor para educar Jesus, e Jesus acaba matando dois tutores também que são irreverentes diante dele, mas depois um terceiro tutor mostra humildade, ele vai e ressuscita os outros tutores iniciais. Então, é uma imagem de Jesus muito diferente da imagem que a gente tem, por exemplo, nos evangelhos canônicos, né? Que é um Jesus muito mais misericordioso e compassivo. Esse Jesus da infância do evangelho de Pseudo-Tomé, ou evangelho de Tomé, diz que o Jesus na infância era mais poucas ideias, né, como se diz. Ele tinha o pavio mais curto, e essa é uma característica que pode estranhar à primeira vista, mas ela casa com uma certa imagem de Deus e do sagrado que era comum na antiguidade. Né? Em alguns grupos hoje também é comum, apesar de não ser tão. é, a gente não encontrar tão frequentemente essa atitude, mas ela permanece em alguns grupos, né? De que o sagrado ele tem a característica de ser assustador, de ser terrível mesmo, né? Tremendo, de te fazer tremer. Então, você atribuir esses feitos, como por exemplo, uma pessoa trombou no ombro de Jesus e ele falou na hora que a pessoa ia morrer e ela morreu, isso mostra essa questão do sagrado como algo que deve ficar separado, que é diferente qualitativamente de todo o resto e que, portanto, deve ser respeitado, e toda aproximação em relação ao sagrado deve acontecer com grande deferência, né, com grande humildade, com toda uma ritualização para impedir que o sagrado se manifeste de uma forma terrível, e para que ele se manifeste, pelo contrário, né, de uma forma agradável. Então, essa característica do sagrado assustador e do sagrado destruidor, ela está presente, por exemplo, no Antigo Testamento. Né? Tem uma história muito conhecida, que é de quando uma pessoa que estava carregando a Arca da Aliança, ninguém podia encostar na Arca da Aliança, né? Tinha toda uma ritualização necessária. E aí uma pessoa que não tinha passado por isso estava ajudando a carregar a Arca da Aliança sem encostar nela, usando um sistema de varais nesse caso, na verdade, era meio que era um carro de boi. E aí a arca vai tombar e esse cara escora a arca para ela não tombar. E aí, quando ele faz isso, imediatamente ele toca na arca e ele é fulminado imediatamente. Ele é morto, né? Imediatamente por ter tocado naquela arca que era sagrada demais para ele ter tocado. Então, essa história do menino que bate no ombro de Jesus e imediatamente é fulminado também lembra um pouco, né, esse imaginário sobre Deus do Antigo Testamento, que revela esse aspecto do sagrado que é muito comum em várias religiões, né? Que esse aspecto do sagrado, ao mesmo tempo, como diria o Rudolf Otto, né, que é um autor que eu cito frequentemente aqui, um teólogo alemão ali do início do século XX, que o sagrado é o mysterium tremendum et fascinans. É o mistério que te faz tremer e te fascina. Ele tem um aspecto terrível, um aspecto
que faz, por exemplo, Pedro, na história da pesca milagrosa, dizer assim: Jesus, se afaste de mim porque eu sou um homem impuro, né? A cena também de Isaías, quando vê a glória de Deus no trono, falar assim: eu não sou digno disso, né? E ele teme pela própria vida por estar numa situação que é sagrada demais para ele. Então o sagrado ele é aterrorizante, né? E precisa de toda uma elaboração ritual para ser para que haja uma interação, né, saudável com ele, que você acabe não levando a pior, né? Essa questão também dos anjos sempre que aparecem, a primeira coisa que ele diz é não temam, é justamente porque o anjo, né, como uma manifestação do sagrado, é temível, né? Como um emissário, um enviado, um representante do sagrado, é temível. Mas então, e aí tem outras histórias, depois se vocês quiserem ouvir outras histórias que eu posso ler mais algumas do desse evangelho, mas tem um vídeo aqui no canal sobre isso, que vocês podem ver de forma mais completa. Aí deixa eu ver os comentários aqui. E o Vinícius falou sobre a infância de Jesus aqui, deixa eu voltar, descompartilhar. Falou que Henrique sabe dizer por que essas histórias da infância de Jesus não fazem parte do cristianismo atual e quais delas ainda sobrevivem no senso comum? Ótima pergunta, né? O que acontece? Eu falo disso em dois vídeos aqui no canal, que são o vídeo sobre a infância de Jesus segundo os apócrifos, em que eu falo sobre a infância sobre o evangelho de infância segundo Tomé, e tem um vídeo também chamado o, o que diz o evangelho do irmão de Jesus, que é um vídeo sobre o evangelho de Tiago, chamado Evangelho de Tiago, também está presente nessa coleção aqui, nessa tradução do Frederico Lourenço, que é um texto que fala sobre a infância de Maria e uma outra coisa sobre a infância de Jesus também. Mas ela fala sobre os avós de Jesus, que, segundo esse texto, é o primeiro texto que traz uma história sobre os avós de Jesus, seriam Ana e Joaquim, também conhecidos como Santana, São Joaquim. Então, o Evangelho de Tiago é um texto também por volta do segundo século que traz algumas histórias a mais sobre o que aconteceu quando Jesus era bem pequeno. E por que esses textos não fazem parte do cânon hoje? São textos tardios, então provavelmente quando eles foram escritos já existia o cânon, os livros autoritativos já estavam melhor selecionados, já havia um status grande demais de certos livros um pouco mais antigos, como os evangelhos canônicos, e esses livros mais recentes não conseguiram disputar em termos de autoridade, acabaram ficando de fora da seleção, ou talvez tenham sido considerados espúrios, né, escrito por pessoas que não eram nem Tomé e nem Tiago, que é quem esses textos dizem que são os autores, né? Então, enfim, por alguma avaliação crítica ou pelo momento histórico em que eles apareceram, não existe certeza sobre esse assunto, eles acabaram ficando de fora do cânon. Ou por um assunto, por uma questão doutrinária também, né, de incompatibilidade doutrinária, mas acabaram ficando de fora do cano. Mas eu diria que o principal ponto é o fato deles serem tardios. E sobre o que permanece desses evangelhos no imaginário mais comum hoje, essa história de Jesus fazer pardais de barro ganharem vida, eu acho uma coisa que circula com uma certa frequência. Eu já vi isso em filmes sobre a infância de Jesus. Tem um filme especificamente, eu não lembro o nome agora, mas que mostra essa cena. É, é um tema que aparece na arte também. Em algumas iluminuras aparece esse tema de Jesus transformando pardais de barro em pardais vivos. E no caso do Evangelho de Tiago, a história de Santana e São Joaquim vem totalmente desse evangelho, né, praticamente de outros evangelhos posteriores que desenvolvem esse tema, e consequentemente é algo que ficou muito forte no imaginário. Hoje, na tradição católica, você tem as festas, né, os dias de festas de Santana e São Joaquim. O dia de festa, né, de Santana e São Joaquim. Além disso, a cena do nascimento de Jesus, conforme descrita no Evangelho de Tiago, ela tem alguns elementos, como por exemplo o fato desse nascimento acontecer numa gruta, que é um tema artístico muito recorrente também, ao longo da tradição cristã, medieval, moderna e até atual. Deixa eu ver se eu consigo encontrar alguma imagem aqui. Quando a gente busca imagens da natividade, a cena da natividade na história da arte, a gente tem é muito recorrente esse tema de Jesus nascendo numa caverna, né? Nascendo numa gruta, na presença dos animais. Isso é muito, muito recorrente. E isso é um elemento do Evangelho de Tiago, né? Que descreve que ele diz que Maria e José estavam viajando, e aí Maria tem que parar por causa da sua gravidez. Ela sente que vai dar à luz, aí José sai para procurar uma parteira e Maria dá à luz, com José ausente,
mas na presença dos animais ali na gruta. E aí depois José volta com uma parteira, e a parteira já não faz o parto, porque já aconteceu, mas ela toca ali, ela fica incrédula que uma virgem poderia ter dado à luz, e aí ela toca ali a natureza de Maria, como diz o texto, né, faz um exame ali íntimo em Maria e constata que ela ainda é virgem mesmo depois do parto. Então tem toda essa cena em detalhes no Evangelho de Tiago, e esses temas aparecem muito na história da arte, tanto no Ocidente como no Oriente, também em temas de pinturas por exemplo, essa cena, né, mais oriental, isso aqui certamente é uma pintura oriental da igreja, né, do Oriente. Você vê aqui a cena da gruta. Então, alguns desses temas persistiram, né, mas é muito raro alguém que leia esses textos. Mas o material, por tradição, acabou sobrevivendo bastante tempo, né? Sobrevive até hoje, de certa forma.